皆さん、こんにちは。言いばえりの先生、タリタです。今日は第9課の文法の勉強をしていきましょう。まず、はじめの文法です。まずは、謙譲語の復習です。Primeiro, vamos começar com revisão do Kenjogo, que é o tratamento de respeito, que nós estudamos no livro 3. Tem sempre a linha base, tem a parte do rebaixamento do falante, automaticamente o ouvinte se eleva. Então, precisa dessa parte do rebaixamento, né? A gente sempre vamos falar das nossas ações. Então, temos a humildade, né? Dessa parte de humildade em relação aos nossos superiores, nossos ouvintes. A estrutura da frase. Temos o ou go, mais do, shi, sempre na flexão mas que, e vamos terminar com suru. Essa, para saber se vamos usar o ou go, é assim, os kanji que usamos no nosso doshi, se tem a leitura kunyomi, vamos usar o o, né? A leitura kunyomi é a origem japonesa, vamos usar o o. Caso a leitura do kanji seja de onyomi, da origem chinesa, vamos usar o go. Essa parte gramatical de o com go tem muitas exceções. Então, vai ser na prática que vamos aprender e ver quais kanji tem a leitura onyomi, kunyomi e usar o e go para falar de respeito. Reibun wo mimashou. 先生から本をお借りしました。Esse お借りします vem do verbo 借ります de pegar emprestado. Então, 先生から本をお借りしました。借ります o kanji tem a leitura kunyomi, por isso estamos usando o. Eu estou falando, eu peguei emprestado o livro do professor, da professora. No Nihon, inclui os professores na parte gramatical de respeito. Então, a gente respeita. Sempre vai estar os professores como do grupo de respeito. E, entre outros, nossos chefes, representantes de algumas empresas, né? Se você não conhece bem a pessoa, a gente sempre trata com respeito. E, claro, tem essa parte também do cliente, né? O atendente ser super formal em relação aos clientes. 次です。お荷物をお持ちしましょうか? Aqui, お荷物 são bagagens, pacotes. Estamos usando essa palavra com respeito também. Mochimasu, de segurar. Aqui, o final shouka, o sujeito dessa frase está oferecendo a ajuda. Então, お荷物をお持ちしましょうか? Gostaria que eu segurasse os seus pacotes, suas bagagens, nesse caso. Se você está oferecendo essa ajuda para os superiores, você tem que usar dessa forma. 次の文法です。tem 動詞 mais flexão mas que vamos acrescentar a expressão 続ける que na verdade vem do verbo continuar. Aqui vamos usar dois verbos para ter esse sentido de continuar a fazer algo, a escrever, a ler. A estrutura, yomimasu tira o masu, então yomi tsuzukeru, é só acrescentar o tsuzukeru. Tsukaimasu, de utilizar, usar, então tsukai, corta o masu, tsukai, 続ける 使い続ける 使い続けます continuo a usar. A questão de estrutura não tem muito segredo. A única coisa que tem que tomar cuidado, os verbos sempre vão ficar na flexão masu e você acrescenta esse 続ける tsuzukemas. Esse 続ける você pode flexionar do jeito que você quiser e precisar para falar de sentidos diferentes. 例文を見ましょう。来年も
nikki wo kaki tsuzukemas. Nikki são diários. Então, 来年も日記を書き続けます。書きますe 書き続けます。Então, vou continuar a escrever diário ano que vem também. 2番、赤ちゃんが1時間も泣き続けました。泣きますou chorar. Então, 赤ちゃんが1時間も泣き続けました。A criança, o recém-nascido, continuou a chorar por 1 hora. 最後です。日本へ行く人が増え続けています。Esse final, 続けています, eu estou usando com o te います para mostrar o hábito, né? Uma coisa que acontece com muita frequência. Então, 日本へ行く人が増え続けています。増えます é aumentar. Então, continua aumentando as pessoas que vão para o Japão. Então, quando quiser usar essa parte gramatical, continuar, 続ける, é só colocar o verbo mais 続ける para dar esse sentido de continuar a e algum tipo de verbo. 次の文法です。動詞 verbo. Aqui os verbos vão ficar no 普通体, no formato coloquial. ことにする, quando a gente quiser falar da decisão pessoal, tornar um hábito, regra, fazer de conta que. Então, são sempre as minhas decisões. A pessoa, o falante, nesse caso, o falante, o sujeito, vai estar fazendo uma decisão. Eu decido. Vamos ver a estrutura da frase. Sempre vai ser o verbo doshi, futsutai. No futsutai estão inclusos o formato dicionário, formato ta, caso quiser falar do passado, e o da forma nai, para falar da negação. E você vai estar acrescentando koto ni suru. 例文を見ましょう。今日からダイエットをすることにしました。Dieta é de dieta. Então, 今日からダイエットをする está no formato dicionário. ことにしました。Quando falamos das decisões, geralmente colocamos decidir a fazer. Então, geralmente usamos com ことにしました no passado. É a mesma coisa que você falar 決めました de decidir. 決めます vem do verbo decidir. Então, 今日からダイエットをすることにしました. Decidi que, a partir de hoje, farei dieta. 次です。来月からお酒を飲まないことにしました。来月からお酒を飲まないことにしました. O verbo está no 普通体, no formato de negação, né? Noma, nai, nai que a gente fala. Então, 来月からお酒を飲まないことにしました. Decidi a não beber a partir do mês que vem. Então, ことにしました é uma coisa que 決めました. Eu decidi no passado. 最後です。体にいいので、毎朝30分運動することにしています。Nós podemos finalizar essa frase com ことにしています com te, na forma te e mas. Para falar hábito, acontece com frequência. Aqui tem a palavra de destaque, o maiasa, então todas as manhãs. Então é hábito, uma rotina. Por isso está sendo finalizado com ことにしています. Então, 体にいいので, como é bom para o corpo, como é saudável, 毎朝30分運動することにしています。Como é bom para o corpo, é saudável para o corpo, então eu decidi todas as manhãs fazer exercícios meia hora. Então, uma coisa que eu decidi, mas essa decisão continua com hábito, continua como uma rotina. Por isso, finalização, ことにしています。Quando eu quiser falar da decisão pessoal, a minha decisão, a parte de decisão da minha parte, vocês usam ことにする、ことにしました。次の文法は、quando eu quero falar decisão de terceiros,
foi decidido, acabou que, né, ficou decidido. Então, aqui não é uma decisão pessoal, né? É pela regra da empresa, da escola, é assim que acontece. Então, né, as decisões que são tomadas por outras pessoas. E a gente obedece essa decisão dos terceiros. A estrutura da frase é a mesma. Então, doshi, futsutai tem os 3 tipos, presente, futuro e negação. E passado temos. E vamos finalizar com koto ni naru. Esse naru de tornar-se, do koto ni naru, foi decidido que, nesse sentido, 例文を見ましょう。来年から日本で働くことになりました。Aqui, ことになりました。Então, foi decidido de que eu vou trabalhar no Japão a partir do ano que vem. A decisão não foi minha. Talvez a empresa decidiu, então a decisão sempre é de terceiros. 来年から日本で働くことになりました。2番、大好きな歌手がブラジルに来ることになりました。歌手são os cantores. 大好き de gostar muito. Então ficaria no caso de cantor favorito がブラジルに来ることになりました。Foi decidido que o cantor favorito, meu, né? Nesse caso, meu cantor favorito, vai vir para o Brasil. Então, essa foi a decisão da parte da, talvez, banda, da empresa, da agência desse cantor. Então, foi decidido que meu cantor favorito vai vir para o Brasil. 最後、燃えるゴミは月、水、金に出すことになっています。Aqui também foi usado なっています com a forma te e imasu para mostrar que é um hábito, regra, né? Então, moeru gomi são lixos recicláveis. Então, os lixos recicláveis têm que ser colocados lá fora, né? No lixão de segunda, quarta e quinta. Aqui, para não ficar muito repetitivo, getsuyobi, suiyobi, kinyobi, eu posso simplesmente colocar esses ideogramas. Getsu, sui, kin. Então, moeru gomi wa getsu, sui, kin ni dasu koto ni natte imasu. Então, foi decidido pela regra que os lixos recicláveis têm que ser colocados para fora de segunda, quarta, quinta. Isso não fui eu que decidi. Talvez seja uma regra do bairro, do condomínio, do seu apartamento. Então, são regras, são decisões que são colocadas a partir dos terceiros. Não são minhas decisões. Então, só de você colocar o final koto ni suru, minha decisão, koto ni naru, decisão dos terceiros. E a parte do verbo, a regra é a mesma. これで第9課の文法は終わりです。ありがとうございました。それではまた次の動画でお会いしましょう。